As novelas de cavalaria são histórias instigantes que atravessaram a Idade Média e inspiram o nosso imaginário até hoje. Mas como é que elas foram classificadas? Oi pessoal, eu sou Cristina Casagrande e fui convidada pelo Clube de Literatura Clássica para falar um pouco para vocês sobre as novelas de cavalaria. Ne sont que trois matières à nous l'homme attendant, de France, de Bretagne et de Rome la Grande. Esses são os primeiros versos da Chanson de Seine, Canção dos Saxões, do trovador do século XII, Jean Bodel, que podemos traduzir assim: há apenas 3 matérias que ninguém despreza, da França, da Bretanha e de Roma a Grandiosa. Dessa forma, ele dividiu os ciclos literários de sua época, que é do século X ao XV, em matéria de França, matéria da Bretanha e matéria de Roma. E até hoje é assim que nós dividimos os ciclos das novelas de cavalaria. Acredita-se que os primeiros registros desse tipo de romance, que normalmente não tem autoria, são de Chrétien de Troyes do século XII, com histórias sobre Lancelot e sobre Ivan. Traduzidas para prosa, essas narrativas ganharam popularidade na Europa medieval, em países como Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal e a própria França. Direta ou indiretamente, todo mundo conhece um pouquinho dessas histórias. Você sabe bem. Grandes feitos de cavaleiros medievais que buscam justiça para os seus reinos e consequente renome e glória para si mesmos. Esses heróis traziam muito das virtudes cristãs, como lealdade, honra, coragem, e eles se envolviam em torneios, lutas, aventuras em defesa da fé e de seu reino. Ao mesmo tempo, essas histórias tinham origem de mitologias pagãs célticas, então por isso mesmo havia elementos fantásticos como magos, bruxas, dragões e outros. A figura da mulher idealizada como donzelas desprotegidas também era muito presente. Elas eram colocadas como uma conquista a ser almejada e motivo muitas vezes de quedas desses cavaleiros, algo típico do amor cortês. O amor proibido de Lancelot, o mais nobre dos cavaleiros de Camelot, com a rainha Guinevere, a esposa do rei Arthur, é o exemplo mais icônico desse tipo de romance. Nesse sentido, envolve o adultério e com ele a culpa, e o fim trágico tanto para ele quanto para o rei Arthur, a rainha Guinevere e todos os envolvidos no percurso. O caráter mítico e simbólico está presente nos 3 ciclos das novelas de cavalaria citados pelo poeta Jean Bodel. Vamos ver as características de cada ciclo. Matéria de França ou ciclo carolíngio. Como já citado aqui, surge das canções de gesta, ou seja, histórias de grandes feitos com personagens de alta linhagem. Por sua vez, é dividida em 3 ciclos. A gesta do rei Carlos Magno, tendo a canção de Ronald como a narrativa mais conhecida. A gesta de Garrand de Montglan, cujo personagem mais conhecido é o Guilherme de Orange, conhecido como Conde de Toulouse. A gesta de Dom Mayence, mais um herói fictício que acaba sofrendo injustiças e se rebela contra o rei. A mais conhecida é a gesta ou Os Feitos de Carlos Magno. Escritas em francês antigo, versava sobre as aventuras do então rei franco Carlos Magno e seus 12 paladinos, ou os 12 pares, que eram a guarda do rei. A temática envolve as batalhas dos cristãos contra a ocupação dos muçulmanos na Europa. O segundo é a matéria da Bretanha, ou ciclo arturiano. É o mais famoso dos 3. Tem ambientação na Bretanha, hoje Inglaterra, mas os povos eram formadores da França de hoje. Consistiam em lendas, em geral de origem celtas, relacionadas à Bretanha e às Ilhas Britânicas. As histórias mais conhecidas são aquelas centradas na figura do rei Arthur e seus cavaleiros da Tábua Redonda. Uma das características desse tipo de história é o entrelaçamento. Destaca-se então o ciclo arturiano, que traz 2 narrativas principais interligadas. Uma sobre a tragédia da corte de Camelot, com figuras como o rei Arthur, que oscila entre o lendário e o histórico, Sir Gawain e Lancelot. A outra diz respeito à busca pelo Santo Graal, com figuras centrais como Galahad e Percival. Arthur, é claro, é o principal assunto da matéria da Bretanha, mas ainda há outros relatos menores conhecidos das lendas dos povos bretões, incluindo Brutus da Bretanha, Coel-Hen, Rei Lear e Gog-Magog. Um dos livros mais populares da Idade Média é o Historia Regnum Britanniae, a história dos reis da Bretanha. Escrito no século XII por Geoffrey Monmouth, é uma das histórias centrais da matéria da Bretanha. Foi criada em parte para criar o corpo mítico patriótico da história do povo britânico. Uma tentativa de encontrar unidade nessa mistura que envolve nórdicos, celtas, saxões, romanos na Grã-Bretanha. Mas há controvérsias, uma vez que
as histórias da Bretanha são consideradas mais francesas do que propriamente inglesas. Já a história do Santo Graal está num compilado chamado Lancelot Graal, ou Ciclo da Vulgata. Lá estão a história do Santo Graal, a demanda do Santo Graal, a história do Mago Merlin, a história de Lancelot e a morte do rei Arthur. E a terceira é a matéria de Roma, ou Ciclo Clássico, que traz personagens da antiguidade greco-romana. Pertencentes especialmente à literatura francesa, traz personagens da história e da mitologia greco-romana num contexto medieval. A matéria de Roma inclui a matéria de Troia, baseando-se em romances que envolviam a Guerra de Troia e as aventuras de Enéas, por exemplo. Traz, portanto, personagens clássicos caracterizados como cavaleiros medievais. Recebe destaque também o romance de Alexandre, que conta os feitos de Alexandre o Grande. Como um exemplo aqui, a gente tem a história de Sir Orfeu, que incorpora o personagem Orfeu, da literatura grega, e ele vai resgatar a Heurídice, ou seja, Eurídice, do Rei das Fadas. Então a gente tem essa mistura dos personagens célticos medievais com os personagens clássicos. Troilus and Cresside, do escritor inglês medieval Geoffrey Chaucer, é outro exemplo de personagens de mitologias antigas se envolvendo num contexto medieval de batalhas e amor cortês. A história inspirou a tragédia shakespeariana Troilo e Cressida. Aliás, as novelas de cavalaria inspiraram muitas histórias e continuam inspirando até hoje. Outras peças de Shakespeare contêm personagens lendários que inspiraram as suas tragédias, como Rei Lear e em Macbeth também. O exemplo mais famoso de histórias decorrentes desse gênero é o Dom Quixote do século XVII, de Miguel de Cervantes. O romance corresponde justamente a uma sátira dessas narrativas, em que o famoso fidalgo Dom Quixote perde a razão de tanto ler essas novelas de cavalaria e sai em busca de sua própria aventura na companhia de seu fiel escudeiro Sancho Panza, sem que nenhum dos dois tenha o perfil de um herói medieval. Outro exemplo bastante icônico é o romance Ivanhoe, de Walter Scott, que está no box deste mês. Escrito no século XIX, marca o estopim dos romances históricos desse período e retrata as lutas medievais entre cristãos e muçulmanos, saxões e normandos. Nessa obra, as novelas de cavalaria são uma referência marcante. E como não poderia faltar, a gente vê muitas inspirações, ainda que inconscientes, nas narrativas de J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis. É possível encontrar semelhanças entre o Mago Merlin e Gandalf, por exemplo. Já Aragorn encontra muitas referências do herói Lancelot e também do rei Arthur. No romance entre Arwen e Aragorn, a gente pode fazer uma correlação com o romance proibido de Lancelot e Guinevere. Num plano menos épico, é possível fazer uma relação entre Frodo e Sam, a amizade e a saga deles, com a história de Dom Quixote e Sancho Panza. Falando em Tolkien, ele traduziu 3 histórias medievais do inglês médio para o moderno: Sir Gawain and the Green Knight, Sir Orfeu e Pearl. Além disso, ele mesmo começou a escrever um poema sobre a queda de Arthur, mas infelizmente ficou incompleto. Já na cultura pop, a gente pode mencionar, dentre muitos outros, a história de Indiana Jones e a Última Cruzada nos cinemas, que conta um pouquinho dessa busca pelo Santo Graal. E também a animação A Espada Era Lei, que conta a história de Merlin e Arthur nessa animação da Disney. Ainda muitas manifestações artísticas inspiradas nessas narrativas, como sátiras, músicas, filmes, animações, literatura de cordel e por aí vai. As novelas de cavalaria são histórias instigantes que nos remetem a grandes feitos e temas universais, como honra, coragem, lealdade, fé, amor e muitos outros. Convido vocês a conhecerem o box desse mês de Ivanhoe e aproveitem para se inscrever no canal do Clube da Literatura Clássica para ficar por dentro das novidades. Boas leituras e boas aventuras!